Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tava meio que sem assunto e decidi falar sobre um tema. Esse tema ele é bem interessante, eu acho que alguém já conheceu ou já se percebeu com esse efeito. Não é um complexo, é um efeito. É o efeito Dunning-Kruger. Acho que é assim que se fala. Esse efeito é bem interessante. Ele fala sobre pessoas com baixo poder de habilidade sobre um tema, mas que superestima essa habilidade, como se fosse o centro do mundo, né? Então, o efeito do Dunning-Kruger, ele remete a pessoas que às vezes sabem pouco sobre um tema, mas ela superestima esse seu conhecimento, né? E o que acontece, né, nesse efeito Dunning-Kruger? Essas pessoas que sofrem desse efeito, não é um transtorno, não é um complexo, é apenas uma pessoa que superestima demais a sua habilidade. O que se pode observar é que são pessoas extremamente intolerantes à vivência, à experiência, ao conhecimento dos outros, colocando por terra todo o conhecimento que possa haver além do que o que ela acredita, além do que o que ela conhece. Então ela tem aquela verdade como verdade absoluta. E nada do que outras pessoas vivam, creiam, façam, fale ou prove é o suficiente para elas. Então, é sobre isso. Geralmente, eu costumo observar esse efeito em pessoas que não têm muita certeza do que se crê. Nesse caso, hoje eu vou levar esta conversa para o tema da fé. Quando uma pessoa não tem muita certeza do que se crê, do que ela mesma acredita ser verdade, então ela supervaloriza o que ela sabe e ignora tudo e qualquer outra coisa que possa vir a mexer com essas bases, essas supostas bases que ela acredita, né, que são verdadeiras. Então, ela tem esse medo de que mexa nas bases da sua crença, porque ela mesma precisa se autoafirmar, descredibilizando a vivência, a experiência, a crença, as provas de outra pessoa, de outra crença, né? Então, as pessoas que sofrem com esse efeito chamado Dunning-Kruger, elas têm essa questão de superestimar a sua baixa habilidade com relação ao tema que ela acredita que se acha profunda naquilo. Então, assim, eu vejo muito esse efeito do Dunning-Kruger a respeito da fé, entende? Quando uma pessoa, eu vou dar uma suposição, ela crê em algo, que ela diz crer em algo, mas ela precisa constantemente denegrir, ofender, humilhar a crença do outro, então ela não tem tanta certeza daquilo que ela crê. Mas por quê, né? Por quê? É uma coisa bem interessante. Será que a pessoa não estaria apenas falando verdades? Será que a pessoa não estaria apenas tentando ser uma palavra que possa vir com a verdade? Primeiro que é um ditado popular, né? Quem muito fala, pouco faz. Então, se a pessoa tem bastante tempo para falar, mas não tem bastante tempo para fazer, entende?
Quando uma pessoa ela tá tão focada, ela tá tão ela se sente tão elevada espiritualmente, pode ser em qualquer outras áreas, tá? O efeito do Dunning-Kruger não se aplica somente à fé, mas é onde eu mais percebo. Se a pessoa está tão focada na sua própria evolução espiritual, se a pessoa está tão focada e é uma pessoa que sabe muito, que tem muito conhecimento, que tudo, que domina, que tal, mas ela não tem paz porque ela precisa desmerecer o universo, o mundo, a crença, o conhecimento de outras pessoas, o intelecto de outras pessoas. Ela tem que diminuir, ela tem que rebaixar, ela tem que debater, ela tem que confrontar, né? Para ela achar que tá no comando, para ela achar que ela é a palmatória do mundo, é o centro da verdade. Então, é onde eu mais observo esse efeito de Dunning-Kruger, com relação à fé. Acontece também do contrário, uma pessoa que tem alta habilidade em qualquer tema ou em qualquer coisa, uma pessoa que tem alta habilidade, ela acredita que ela não tem tanta habilidade assim. Ela desvaloriza as suas habilidades, entende? Ela não acredita que é tão boa assim. E a respeito da fé, vamos lá. Onde eu vejo esse efeito acontecer, né? Quando a pessoa diz assim, eu domino a ciência, tá? Só um momentinho aqui, gente. Só um momentinho. Quando a pessoa, ela, como eu falei anteriormente, né? Quando ela tem certeza de algo, ela tá em paz com aquele algo. Mas quando você confronta demais algo que você não acredita, Albert Einstein disse uma palavra que eu achei muito interessante. O homem ignora tudo aquilo que não existe para ele. Então, se a crença do outro não existe para você, você deve ignorar, porque não existe para você. Por exemplo, eu ignoro a fada do dente, porque ela não existe para mim, mas eu também não preciso estar todos os dias falando da fada do dente, que ela é uma mentira, que ela é isso, que ela é aquilo. Porque ela não existe para mim, então eu simplesmente ignoro. Tô dando aqui um assunto aleatório, tá? E assim serve para todas as outras crenças. O homem naturalmente ignora aquilo que não existe para ele. Se ele não ignora e ele fala daquilo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, então aquilo, ele tem alguma dúvida sobre aquilo. E essa dúvida o faz confrontar aquilo. Porque no fim das contas, se você for analisar, tais pessoas que tentam se afirmar, desvalorizando a crença, a experiência, a vida, o mundo, o universo de outras pessoas, quando elas tentam fazer isso, de desvalorizar e tudo, no fundo, ela não tem tanta certeza daquilo que ela acredita. Porque ela lembra daquilo todos os dias. Então, se ela lembra daquilo todos os dias, pode perceber que aquilo que ela lembra todos os dias é o que mais a incomoda. E muitas das vezes não é por um fator externo que está a incomodando, que a está perseguindo ela. É porque ela mesma tem dúvidas sobre o que ela crê, sobre o que ela acredita. Eu acredito assim. A minha prática de fé se resume a: onde tem paz, vem de Deus. É o divino. Aquilo que produz a paz, aquilo que produz a harmonia. Agora, eu questiono o que não tem paz, o que não tem harmonia e o que não tem união. Isso não provém do divino, de Deus. Então, toda e qualquer coisa que seja em nome de Deus, para guerras, para debates, para contendas, para algo que não vai atribuir, acrescentar na vida do ser humano, aquilo não vem de Deus, aquilo não é algo espiritualmente magnífico e maravilhoso. Porque não está trazendo paz nem para o seu próprio seguidor, quem dirá para quem vai escutar e tomar aquilo como verdade para a sua vida. Entende? Então, assim, eu ignoro tudo aquilo que não existe para mim, como Albert Einstein falou. Então, essas pessoas que sofrem desse efeito do Dunning-Kruger, ela vai dizer: quem é Albert Einstein no jogo do bicho? Eu sou melhor do que ele.
Mais ou menos isso. É isso que acontece. Albert Einstein não sabia nada, eu sei mais que ele. Geralmente é assim que acontece no efeito Dunning-Kruger. Mas o homem, por si só, ele ignora aquilo que não existe para ele, porque o universo dele se resume ao tamanho do saber dele. E, gente, tá tudo bem. Quem não sabe muito, quem sabe pouco, ou quem sabe demais, tá tudo bem. O mundo é cheio de suas particularidades, individualidades e diversidades, né? Então, quando alguém precisa diminuir para ser superior, para ter alguma habilidade maior, então você precisa questionar se ela é tão grande quanto ela acredita que ela seja. Entende? E é sobre isso. Uma boa tarde para vocês, que Deus abençoe.